Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Desde os tempos de Cabral, a presença do homem branco em território brasileiro vem marcada pela violência extrema contra os povos originários que aqui habitavam e ainda habitam. Trata-se de uma violência que começou em 1500 e nunca terminou, porque ela é contínua e dolosamente persistente, como vimos no caso da situação Yanomami lá em Roraima. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, só em 2021 houve o registro de 305 invasões a territórios indígenas espalhados por todo o território brasileiro. É fato incontestável que nossos povos originários estão sendo massacrados diante de nossos olhos. E é justamente para chamar a atenção para a gravidade desse assunto que o Tretas do Brasil desse mês vai abordar um episódio aterrador de nossa história. Aterrador, porém desconhecido. E sim, eu estou falando do massacre do Paralelo 11. Eu sou Gisele Silva Rumim e caso você tenha estômago, eu convido você para essa conversa que começa logo após a vinheta. O massacre do Paralelo 11 corresponde a um episódio de extrema violência praticada contra indígenas da etnia conhecida como Cintas Largas. Esse agrupamento de matriz tupi tem como seu território originário a região do sudoeste da Amazônia, particularmente ali Rondônia e Mato Grosso. Atualmente, suas terras estão demarcadas na reserva Roosevelt, Serra Morena e Parque Aripuanã. Acho que vocês já perceberam pela própria localização da terra dos Cintas Largas o quanto de conflito existia naquela região. E durante todo o século XX, essa relação entre homem branco e cintas largas foi marcada por extrema violência e tensão. Seringueiros e mineradores tentando invadir as terras dos indígenas e indígenas tentando se organizar para fazer algum tipo de retaliação. Essa constante tensão se agravou em 1960, quando houve a inauguração da rodovia que ligava Cuiabá a Porto Velho. Os indígenas rechaçavam completamente a presença do homem branco em suas terras. Os homens brancos, por sua vez, entendiam que os indígenas atrapalhavam a expansão de seus empreendimentos. Justamente para se apossar das terras dos Cintas Largas e expandir seus empreendimentos, que Sebastião de Palma Arruda e Antônio Mascarenhas Junqueira, proprietários da empresa Arruda e Junqueira, uma empresa seringalista, resolveram acabar com Cintas Largas. Eles queriam fazer uma limpeza na área, particularmente uma área que se situa ao norte do Mato Grosso, conhecida como Paralelo 11, muito rica em diamantes. Eles contrataram um piloto e um bando de pistoleiros. O piloto sobrevoava as aldeias e tacava dinamite, o bando de pistoleiros finalizava o serviço entrando nas aldeias, matando todo homem, mulher, criança e bebezinho de colo que eles iam encontrando pela frente. Isso por si só já é uma atrocidade sem limites, mas os relatos, depois que vazaram para a imprensa do que tinha de fato acontecido, nos faz duvidar que a raça humana tem futuro nesse planeta. Mulheres foram estupradas enquanto seus bebês eram torturados ao seu lado, bebês de colo mortos com tiros na cabeça na frente de suas mães. Mulheres foram viradas de ponta cabeça, vivas e divididas ao meio por golpes de facão. Enfim, essa professora que vos fala não teve saúde mental para ler todos os relatos. Então, se você tiver estômago e quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar links na descrição desse vídeo. Sabe o que ajuda muito na nossa saúde mental? É o seu engajamento a esse episódio. Então, se você estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais, indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, curta, compartilhe o episódio, deixe um comentário. O seu engajamento é fundamental para que o nosso trabalho cresça. Toda essa selvageria só veio à tona porque um dos pistoleiros não recebeu a paga prometida pelos empresários e com isso resolveu denunciar. Ele chegou a depor inclusive no SPI, o Serviço de Proteção ao Índio.
Mas a repercussão se tornou maior quando um jornalista, o Sr. Carlos Rangel, resolveu escrever uma matéria sobre esse assunto, chamando a atenção inclusive da Polícia Federal, que resolveu investigar. Nas investigações descobriu-se quem eram os mandantes, os executores, instaurou-se processo criminal para processar, os bandidos, porém ninguém foi preso. Os empresários, que foram os mandantes, sequer foram a julgamento. O escândalo foi tão grande, inclusive com repercussão internacional, que em 1963 houve a instalação de uma CPI para apurar essas violências, mas eu desconheço que tenha dado em alguma coisa, como toda boa CPI no Brasil, não é mesmo? No governo de Costa e Silva, o ministro do Interior, Albuquerque Lima, tomou a decisão de abrir uma comissão de inquérito para apurar a situação dos povos originários no Brasil. E para presidir essa comissão, ele designou o procurador Jader Figueiredo Correia, cujo trabalho minucioso gerou um relatório de mais de 7.000 páginas, que entrou para a história conhecido como Relatório Figueiredo. O Relatório Figueiredo revelou que o próprio Serviço de Proteção ao Índio auxiliava seringueiros, mineradores, empresários, políticos, enfim, autoridades em geral, a matar indígenas. Exatamente, você não me ouviu mal. Existem denúncias, inclusive, de exploração sexual de mulheres indígenas, uso de indígenas em mão de obra escrava. Restou apurado, inclusive, que o SPI facilitou a entrega de comida envenenada com arsênico para essas populações. O requinte de crueldade dessas pessoas foi tanta que chegavam a sobrevoar aldeias indígenas e a jogar brinquedos contaminados com doenças do tipo varíola para as criancinhas, justamente para provocar epidemias. E por razões óbvias, também restou apurado aí o apossamento ilegal e venda ilegal de terras indígenas. Esse relatório foi apresentado no ano de 1967 e, como resultado, vários funcionários do Serviço de Proteção ao Índio foram afastados ou indiciados. Na prática, porém, ninguém foi preso. O presidente do SPI, o Major Vinhas Neves, chegou a ficar alguns dias na cadeia, mas foi liberado logo em seguida. O Serviço de Proteção ao Índio foi extinto e em seu lugar nasceu a FUNAI. Infelizmente, porém, muitos funcionários corruptos do SPI migraram para a FUNAI, então não resolveu muito. Estima-se que em torno de 3.500 indígenas cintas largas foram assassinados de modo violento por conta desse episódio tenebroso de nossa história. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: quem é o civilizado e o selvagem nessa história? Pior de tudo é saber que nesse exato momento é bem provável que um massacre desse esteja acontecendo em alguma aldeia sem que nós saibamos. E tudo isso não só por omissão governamental, mas principalmente porque nós viramos o rosto para o lado quando ficamos sabendo de notícias assim. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima.